No vídeo de hoje do canal do Nicola, eu vou te contar quanto o São Paulo vai faturar com o seu fan token. Tive acesso a detalhes do contrato assinado com a Socios.com. Bora falar também sobre a crise no Palmeiras. O finalista da Libertadores da América entrou em parafuso depois de mais uma derrota e todo mundo está sendo cobrado dentro do Verdão. Já o Flamengo fez 3-0 no Fortaleza, ainda assim o Renato Gaúcho estava muito bravo na entrevista coletiva, especialmente com o jornalista. Já o Cuca, técnico do Atlético Mineiro, abriu as contas, a matemática do Galo na busca pelo título. Já Neymar fez uma revelação importante, vou contar para vocês, essa revelação envolve Copa do Mundo. Tem ainda novidades importantes sobre os times na Série B, como é que ficaram os percentuais de chance depois da última rodada, além de uma série de outras novidades, tenho certeza que você vai curtir. Bom, antes só me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos para tentar deixar todo mundo super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, deixa também um like que você ajuda pra caramba, beleza? Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E domingo é dia de se dar bem na 1xBet. Não faltam opções de jogos e campeonatos. Separei duas sugestões que eu queria deixar para vocês. A primeira delas, a final da Liga das Nações, Nations Cup, jogaço. Espanha e França jogam à tarde e a vitória da Espanha está pagando R$ 3,04 para cada real apostado. Já o empate pagando 3,22 e a vitória da França pagando 2,64. Se você acertar o vencedor ou o empate, certamente vai se dar muito bem. Outro jogo com cotações legais é a da seleção brasileira, que enfrenta às 6 da tarde a Colômbia fora de casa. Vitória do Brasil está pagando R$ 2,06. O empate pagando R$ 3,12. Se der Colômbia e você apostar na Colômbia, vai ganhar R$ 4,16 para cada real apostado. Sempre lembrando que usando o cupom Nicola você tem 100% de bônus e na 1xBet os apostadores iniciantes que perderem têm até $10 devolvidos pela casa. Comentário fixo, ou melhor, o link da 1xBet está no comentário fixo para você saber como aproveitar todas essas ofertas, beleza? Bom, bora começar com um giro de notícias. Vou começar falando sobre o Benfica, que anunciou ou teve a constatação de que Rui Costa, ex-jogador, é o novo presidente do clube, 84% dos votos numa eleição que contou com mais de 40 mil pessoas votando. É a maior eleição da história do Benfica, é possível que seja também a maior eleição da história de um clube de futebol. 34º presidente da história do Benfica, ele assume no lugar do Luiz Felipe Vieira, que precisou se afastar depois de uma série de denúncias bastante graves. Bora falar também sobre Mantuan, lembra dele? Gustavo Mantuan, uma das maiores promessas da base do Corinthians, reapareceu no time nesse sábado, no minuto final, ele entrou só para entrar, né? 1 minuto em campo, mal tocou na bola, mas a boa notícia é que ele volta a jogar pelo Corinthians depois de 353 dias. Longo processo de recuperação, não jogava desde outubro do ano passado, quando sofreu mais uma lesão ligamentar do joelho, agora do joelho esquerdo, menino de só 20 anos de idade, com todo o talento do mundo, mas que tem sofrido demais com problemas no joelho. A gente torce para que ele consiga estar completamente recuperado. Bom, bora começar com a revelação do Neymar. Nesse domingo estreia na DAZN um documentário chamado Neymar e the Line of Kings, em que o Neymar fala uma série de coisas, a principal delas diz respeito ao seu planejamento em relação à Copa do Mundo. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Eu acho que a minha última Copa do Mundo, agora em 2022 no Catar, eu encaro como a minha última, porque não sei se terei mais condição de cabeça de aguentar mais futebol. Então, não sei, vou fazer de tudo para chegar muito bem, para ganhar com o meu país, realizar meu sonho maior desde pequeno, fecha aspas. Só para contextualizar, hoje o Neymar está com 29 anos de idade, completa 30 em fevereiro do ano que vem, ou seja, vai jogar a Copa do Mundo do Catar perto dos 31 anos de idade. A próxima Copa do Mundo depois do Catar está marcada para 2026, na metade do ano. O Neymar vai ter na oportunidade 34 anos de idade. Acho que é bem plausível imaginar o Neymar jogando uma Copa do Mundo com 34, mas ele já falou que pensa seriamente em se despedir de Copa do Mundo na próxima temporada. Será? Até agora o Neymar participou de 2 edições de Copa do Mundo. Em 2014 o Brasil ficou em quarto, jogando no Brasil. Em 2018 o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela Bélgica, aquele jogo que é bem difícil de esquecer. Antes de mudar de assunto, só mais 2 informações. O Neymar vai bater um recorde que pertencia ao Pelé e ao Djalma e vai se tornar o 5º atleta com mais partidas
pela seleção brasileira nesse domingo, quando entrar em campo contra a Colômbia. Ele vai ultrapassar os 114, vai alcançar os 114 jogos. Outra coisa importante que o Neymar ainda busca nessa reta final de participação dele pela seleção brasileira. Hoje o Neymar tem 69 gols. O maior artilheiro da história da seleção é o Pelé, com 77. 77 para 69, a gente está falando de 8 gols que separam o Neymar de ultrapassar o Pelé como o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Quero falar agora sobre Série B, começando pelo Vasco, que perdeu para o Sampaio Corrêa por 1-0 na noite desse sábado em São Luís do Maranhão. Resultado surpreendente, o Vasco vinha numa sequência muito boa de 3 vitórias. O Vasco jogou com 1 a mais durante a maior parte da partida, o Luiz Gustavo foi expulso ainda durante o primeiro tempo. E a impressão que deu é que o Vasco se desorganizou a partir do momento em que jogou com 11 contra 10. Por mais maluco que isso possa parecer, Sampaio Corrêa, na base dos contra-ataques e na bola parada, acabou chegando ao gol da vitória. Resultado que complicou bastante as chances do Vasco de acesso. O Vasco estacionou nos 43 pontos ganhos contra 48 do Goiás, que é o quarto colocado, o último que garantiria a vaga se a competição terminasse nesse final de semana. Só para lembrar que com a derrota o Vasco ainda caiu para o 8º lugar e tem no próximo jogo como adversário o Curitiba, que é o líder da competição, partida marcada para São Januário no próximo sábado. O treinador do Vasco, Fernando Diniz, disse o seguinte: "Tô chateado com a derrota, mas com a cabeça em pé, acreditando no acesso." Quem parece não acreditar muito no acesso do Vasco é o Tristão Garcia, que é um matemático especializado em fazer contas e projeções, baseado naquilo que ele está vendo e lendo dos números. De acordo com o Tristão, vou falar chances dos principais times na Série B. 94% de chance de o Curitiba subir, 82% de chance de o Botafogo subir. Bela arrancada do Botafogo depois da vitória nesse final de semana. O Avaí aparece como terceiro com mais chances, 74%, o Goiás com 50%, o CRB com 46%. O CRB já está fora da zona de classificação. CSA 25%, Guarani 16% e só aí aparece o Vasco com hoje 9% de chances de acesso, de acordo com as contas do matemático Tristão Garcia. Ele ainda coloca o Náutico nessa parada, mas com apenas 2% de chances. Por falar em matemática, quero contar sobre o Cuca, técnico do Atlético, bastante feliz depois da vitória por 3-1 contra o Ceará na noite desse sábado no Mineirão, e ele fez uma projeção baseada até na experiência que ele tem. Ele lembrou que disputou quase todas as edições do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. E lembrou que um time que disputa o Campeonato Brasileiro dessa fórmula tem a possibilidade de somar no máximo 114 pontos se vencer todos os jogos. De acordo com o Cuca, a projeção ideal para um time ser campeão é fazer 2 pontos por rodada, ou mais ou menos 75, 76 pontos no fim da competição. O Atlético, com os 3 pontos diante do Ceará, chegou a 53 e vai precisar de mais ou menos 22 ou 23 pontos para bater a estratégia, para bater a meta prevista pelo Cuca para o time com a conquista do título. Vamos trabalhar com 23, que é o número maior. O Atlético precisaria de 23 pontos nos 14 jogos que restam. Número bastante plausível de 7 vitórias e 2 empates, ou de 8 vitórias para alcançar essa meta sem tanta dificuldade. E aí, só para vocês entenderem como que o Atlético precisa fazer agora é mais fácil do que o Atlético já fez, são 14 rodadas restantes. Se o Atlético fizesse 2 pontos por rodada, ele precisaria de 28. Mas nas contas do Cuca, como já fez uma primeira parte do campeonato muito boa, ele vai precisar de menos do que 2 pontos por rodada daqui até o fim. É grande a chance de o Atlético ser campeão, mesmo depois do bom resultado do Flamengo com o time em reserva diante do Fortaleza. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Antes, só lembrar que 10.265 torcedores estiveram no Mineirão, público melhorando lá pro Atlético, assim como em quase todos os clubes vai acontecer, conforme os percentuais de liberação dos estádios forem aumentando e com mais gente vacinada, certamente a gente vai receber ou perceber a presença cada vez maior de público. Bora agora sim falar sobre o Flamengo, 3-0 contra o Fortaleza. Flamengo cheio de problemas, foi ao Castelão, fez um primeiro tempo ruim, não conseguiu criar muito, mas a partir do gol do Pedro, mais um, esse de cabeça, o Flamengo abriu o caminho para a vitória, o Michael marcou 2 vezes e o placar final de 3-0 colocou ou manteve o Flamengo na briga pelo título. O rubro-negro hoje é o vice-líder de forma isolada, 42 pontos, são 11 pontos de desvantagem em relação ao Atlético. Vale a lembrança de que o Flamengo tem 2 jogos a menos do que o Galo. Se vencer esses 2 jogos a menos, a diferença aqui é de 11, cai para 5 pontos. Mas o
O que mais me chamou a atenção na entrevista coletiva pós-jogo foi a irritação do Renato Gaúcho, especificamente com um jornalista. Ele não citou o nome do jornalista, mas disse o seguinte, abre aspas, o jornalista tem que ser responsável no momento que ele dá uma notícia aqui de dentro. E o jornalista de hoje foi irresponsável, porque falou que o Diego estava com fadiga, quando ele está com o dedo inchado, porque tomou pisão no treino de sexta, não consegue nem calçar chuteira, está andando de chinelo. Renato completou. Falou que nós estávamos poupando o BH, Bruno Henrique no caso, que ele vai fazer exame amanhã. E aí o Renato completa. Ele vai fazer exame amanhã e não sabemos quando ele vai voltar a jogar. Então esse jornalista está sendo irresponsável, está colocando notícias lá fora que são mentiras. Fecha aspas. Qual que é a grande preocupação? Por que o Renato deu esse piti? Existe muita pressão de torcedores e também da mídia, da opinião pública, em cima dos preparadores físicos do Flamengo. A alegação é de que o Flamengo tem visto todos os seus jogadores estourarem. E esse jornalista, que foi muito criticado pelo Renato, levou em consideração uma fadiga muscular, seria mais um problema muscular para o Diego Alves, no caso não é, ele teve um problema de pisão, e do Bruno Henrique, parecia que tinha sido algo que ele tinha sido poupado, quando na verdade existe uma preocupação grande do Flamengo em relação à condição do Bruno para o restante da temporada não, mas para os próximos jogos. A verdade, independentemente do chilique do Renato, é de que o Flamengo tem sofrido demais com a maratona de jogos. E a impressão e percepção que eu tenho é de que sim, a preparação física no Flamengo ela precisa ser debatida, ela precisa ser discutida, porque são muitas contusões. O Arrascaeta, por exemplo, vai ficar de fora de vários jogos importantes. A tendência é que nem enfrente o Fortaleza, o Atlético Paranaense nas semifinais da Copa do Brasil. Pode também perder o jogo contra o Atlético Mineiro no Brasileirão, que é extremamente importante. Bom, bora contar também sobre a parte em que o Renato falou sobre a performance do time. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Flamengo está invicto a 6 partidas, estamos na final da Libertadores e na semi da Copa do Brasil. E estamos brigando pelo título brasileiro. Tenho esse sonho. Estamos a 11 pontos do Atlético, mas temos 2 jogos a menos. E um confronto direto. É o Renato Gaúcho afirmando que não vai jogar a toalha. E você ainda acha que o Atlético pode perder esse título para o Flamengo? Se tem alguma briga, a briga é só entre os dois. Todos os outros clubes ficaram para trás, até porque o Palmeiras não para de tropeçar. É sobre o Palmeiras que eu vou falar a partir de agora. Derrota por 4-2 para o Red Bull Bragantino em pleno Allianz Parque. E a curiosidade é que essa derrota se deu no primeiro jogo em que o Abel Ferreira pôde jogar com a presença de torcedores do Palmeiras. Não foi nada bom o jogo, nada. O Red Bull Bragantino chegou a abrir 3-0 ainda no primeiro tempo, gols marcados pelo Ítalo, pelo Coelho e pelo Arthur. No finalzinho do primeiro tempo, aos 43, o Dudu descontou para 3-1. O Veiga chegou de pênalti a marcar um 3-2 aos 17 minutos do segundo tempo, mas aí o Arthur, que é cria do Palmeiras, fez seu segundo gol na partida e decretou o placar de 4-2 a favor do Red Bull Bragantino. 6 jogos sem vitória do Palmeiras, com 3 empates e 3 derrotas. Nessa sequência tem os 2 empates que garantiram a classificação para a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, mas no Brasileiro a coisa vai muito mal. O Palmeiras já caiu para terceiro e agora se vê ameaçado de perder os lugares também para Fortaleza, para Red Bull Bragantino e até para o Corinthians. Então o Palmeiras vai para esse momento final de temporada sob muita pressão, tanto que os torcedores do Palmeiras ou alguns vândalos travestidos de palmeirense picharam vários muros do Allianz Parque. As frases foram as seguintes, salário de G4, futebol de Z4, elenco vagabundo, Maurício Banana, se referindo ao Maurício Gagliotti, presidente do clube, Abel, seu vizinho, tem razão, honre sua palavra, e diretoria omissa. Os cerca de 8 mil torcedores que estiveram no estádio apoiaram o time durante o jogo, mas depois do apito final, vaiaram o time, chamaram o Palmeiras de time sem vergonha e também cornetaram o Abel Ferreira. Na primeira presença de torcedores no jogo com o Abel foi vaiado. Ainda assim, o Abel fez questão de dizer que a torcida está no direito dela. E ele admitiu também que o Palmeiras vive um momento de dificuldade. A frase foi a seguinte, estamos mal, um momento de dor para quem gosta do Palmeiras. Que o torcedor nos apoie durante todo o jogo, como fez, e cobre no final, como fez também. Só para arrematar, Palmeiras já está fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Ele precisa tentar terminar da melhor maneira possível para ter uma bonificação bacana. Vale a lembrança de que os prêmios no Brasileirão se dão de acordo com a sua classificação final. E ele precisa também terminar o campeonato minimamente bem
para chegar um pouco mais fortalecido para a final da Libertadores marcada para o dia 27 de novembro no Uruguai contra o Flamengo. Momento de muita crítica, de muita contestação, e a Leila Pereira vai chegar talvez precisando revolucionar as coisas no Verdão. Bom, bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo com uma novidade importante e exclusiva. Quero contar para vocês quanto o São Paulo vai faturar com a Sócios.com pelo contrato do Token, contrato que envolve os fan tokens do São Paulo, mas também uma pequena propriedade na camisa do São Paulo vai ficar acima do peito. São Paulo já assinou um contrato, esse contrato inclusive já foi submetido à aprovação do Conselho de Administração e teve a aprovação desse órgão. O Tricolor vai faturar 7 milhões de dólares ou 38 milhões e 600 mil reais. Esse valor é fixo e está garantido ao São Paulo pela utilização do Tricolor como um fan token. O fan token nada mais é do que uma criptomoeda. Você vai poder comprar essa ação, essa criptomoeda do São Paulo. Se o São Paulo for bem em campo, a tendência é que essa moeda se valorize. Se o São Paulo for mal, a tendência é que ela se desvalorize. E você vai precisar basear muito na sua percepção em relação à percepção do futuro do São Paulo para entender se esse ativo vai ser bacana ou não para investimento. Além dos 38 milhões e 600 mil reais garantidos, o São Paulo ainda fica com uma participação no resultado das vendas. Quanto mais tokens vendidos, mais grana entra para o São Paulo. Quanto menos tokens vendidos, menos bônus em cima dos 38 milhões e 600 mil. Os 38 e 600 estão garantidos, o restante pode se tornar um plus. É importante lembrar que essa receita de 7 milhões de dólares é absolutamente nova. Então é mais uma receita nova no momento de extrema dificuldade financeira do São Paulo, especialmente por tudo que Leco, Raí e Pássaro deixaram. Tricolor que tem feito uma revolução no departamento de marketing, conseguiu aumentar bastante na comparação com o ano passado o seu faturamento, mas precisa vender mais jogadores. Esse é o grande ponto. São Paulo não conseguiu vender seus atletas da base, poucas propostas, muita crise financeira no exterior e isso tudo tem gerado muita dificuldade. E aí, só para arrematar, vale a lembrança de que em 2022 São Paulo passa a ter uma série de dívidas novas, como por exemplo o pagamento daquele parcelamento do Daniel Alves, 416 mil reais por mês, durante 5 anos vão totalizar 25 milhões de reais. São Paulo também tem de pagar nos próximos meses os empréstimos do Gabriel Neves e do Caleri. A partir de janeiro do ano que vem, o salário integral do Caleri, ele aceitou ganhar um salário menor nesse ano de 50 mil reais por mês. A partir do ano que vem ele passa a ganhar 500 mil e também aquela grana que ele deixou de faturar nos meses finais desse ano. Ou seja, o São Paulo precisa desesperadamente de dinheiro e essa grana com os Sócios.com pelos fan tokens certamente vai dar uma ajuda. Bom pessoal, acabei por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like, quem ainda não se inscreveu vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e a gente faz a nossa tradicional live de domingo a partir das 8 da noite, assim que o jogo do Brasil contra a Colômbia terminar, você aparece por aqui para mandar perguntas, dúvidas, para a gente bater aquele tradicional papo de domingo, fechado? Abraço, tchau, tchau!